Bom, pessoal, então vamos lá. Eu procurarei ser o mais breve, mas dentro do tema. Como eu vou falar no final sobre tratamentos, conflitos de interesse, mas não tenho ações com nenhuma dessas empresas. E o roteiro vai ser um roteiro um pouco sobre histórico, bem inicial, os critérios diagnósticos, mais para a gente tentar homogeneizar os conhecimentos. Depois eu vou falar um pouco sobre como identificar os pacientes que têm maior risco para evoluir com demência na doença de Parkinson. Vai ter uma parte, talvez, que complica um pouquinho mais na parte de circuitos relacionados aos sintomas cognitivos em pacientes com doença de Parkinson. E, por último, falar sobre opções terapêuticas, onde estamos e para onde talvez devemos ir, ou que fronteiras devemos passar. Então, é interessante nós lembrarmos que nas primeiras descrições, tá certo, da doença de Parkinson, não tinha um reconhecimento de alterações cognitivas. Eram coisas que diziam que não fazia parte da doença alterar a cognição. A mesma coisa aconteceu um pouco com a doença de Wilson. Então, parecia que tinha uma separação antigamente entre distúrbio, movimento e cognição. Então, se achava que não tinha, a despeito de ter descrições sim. E nós sabemos que hoje a demência é uma alteração comum com o tempo de doença, acontecendo mais de 70% a 80% dos pacientes ao longo do seu segmento. E também que o quadro cognitivo, alterações são muito precoces. Nos quadros iniciais já é comum você ter um declínio cognitivo ou a queixa cognitiva já está presente desde o começo. Até a Flávia me mandou um artigo recente como que a queixa subjetiva de memória, ou seja, o paciente se queixar de a memória não estar tão boa, pacientes com Parkinson, já seria até um fator de risco para um quadro demencial mais à frente na subpopulação. E para homogeneizar, pessoal, eu acho que vale a pena só a gente voltar para os critérios diagnósticos de demência da doença de Parkinson, são os critérios de 2007 da Movement Society, em que eu tenho que ter pelo menos um e dois dos seguintes. Então, o primeiro critério é eu tenho que ter uma doença de Parkinson, tá certo? Definida, com quadro progressivo, rígido, acinético, tá certo? Que não tenha, tá certo, outro sinal de alarme, que tenha uma resposta levada, ou seja, tu teve certeza que aquele paciente tem doença de Parkinson, tá certo? Então, a primeira coisa que é obrigatória. Depois, eu tenho que ter o segundo, que é o quadro demencial, que é um declínio lento e progressivo, tá certo? Que eu tenho um comprometimento em mais de uma esfera cognitiva. Vale lembrar que então, desde 2007 já tinha-se a não obrigatoriedade de memória, e esses déficits eles têm que ser suficientes para atrapalhar as funções do dia a dia daquela pessoa. Em aspectos cognitivos, esses déficits têm que ter, pelo menos dois, o seguinte, que é a atenção, eu posso ter uma flutuação, ou seja, a flutuação do nível atencional é uma característica marcante na demência da doença de Parkinson, ou disfunções executivas, tá certo? Muito associada a uma lentificação psicomotora, distúrbios visoespaciais, esses sim é o parâmetro que é mais relacionado a um declínio cognitivo futuro, memória com prejuízo em evocação de eventos. Nas fases iniciais, a gente pode encontrar esse perfil que é o de melhorar com pistas, que não é o tão habitual como na doença de Alzheimer. Mas vale salientar que com a evolução do quadro, até a própria melhora com pistas também fica comprometida. E uma coisa que vale chamar a atenção é que a linguagem ela está relativamente preservada, a despeito da dificuldade de encontrar palavras. Então, até eu chamo a atenção pelo aspecto da linguagem, que tem um estudo interessante que eu vou falar mais à frente, que aborda esse aspecto peculiar da demência na doença de Parkinson. Eu também posso ter sintomas comportamentais, como apatia, mudança de personalidade, alucinações. Vale lembrar que alucinações também é um marcador para um quadro demencial futuro em pacientes com doença de Parkinson e aumento de sonolência diurna. Vale lembrar, pessoal, que fica não certo o meu diagnóstico, tá certo? Se eu tenho outras doenças que possam levar, tá certo? Ou se acontecem os meus sintomas durante um outro quadro psiquiátrico, um quadro de delírio, então não devo considerar
ou se tem uma correlação com ocorrência de AVC, como sendo uma demência na doença de Parkinson. Levo minhas dúvidas. E para eu ter, então, um diagnóstico provável de demência na doença de Parkinson, eu tenho que ter eu tenho que ter uma doença de Parkinson e tenho que ter um quadro demencial, tá certo? Eu tenho que ter, tipicamente, dois fatores preponderantes, muito mais atencionais e visoespaciais, tá certo? E eu posso ou não ter pelo menos um dos sintomas comportamentais, mas esses não são obrigatórios. E eu não tenho que ter nenhum critério C, ou seja, um outro quadro que eu posso levar, dentro dos D, que é um quadro vascular, ou dentro do episódio de delírio. E para possível, eu já aceito até a presença de fatos que podem ser confundidores, como os marcadores C e D. E uma Flávia que me conhece sabe que uma doença que eu gosto muito de estudar é a demência com corpus de Levy, porque eu acho que essa assim, é a interface, é uma patologia que ela é pouco reconhecida ainda pelo não neurologista, pelos não neurologistas que tratam pacientes com declínio cognitivo e também por próprios neurologistas gerais que não fazem a parte cognitiva de distúrbio de movimento. E tem uma dúvida sempre, será que são a mesma doença? O diagnóstico meramente de um ano arbitrário entre um quadro e outro, entre o quadro motor e os cognitivos para demência corpus-Levy, será que é? Patologias diferentes, a gente sabe que na demência com corpus-Levy eu tenho uma carga amiloide mais precoce que na demência doença de Parkinson. Mas esse estudo interessante publicado na Neurology, que ele viu o padrão de declínio cognitivo em pacientes seguidos e com confirmação patológica de doença de Alzheimer, de demência com corpus-Levy e de demência na doença de Parkinson. Eu só gostaria de chamar nesse pequeno slide que se a gente for ver, pessoal, eu tenho 70% dos pacientes que tinham diagnóstico Levy, o diagnóstico inicial era de doença de Alzheimer. Ou seja, confunde muito na fase inicial Levy com Alzheimer. Eu sei que não é intuito da aula, mas fica essa chamada de atenção. Mas se formos ver a evolução dos pacientes, pessoal, isso aqui é a evolução longitudinal. Em vermelho, eu tenho os pacientes com doença de Alzheimer, tá certo? Em verde, pacientes com demência corpus-Levy e azul, pacientes com demência na doença de Parkinson. Se nós formos vermos, o prejuízo visoespacial acontece sim mais rápido e mais marcante, tanto na demência da doença de Parkinson, como na doença demência com corpus-Levy. Enquanto que o prejuízo de memória, ele declina menos e é menos intenso na demência de Parkinson do que em Levy e em Alzheimer. As funções executivas também são diferentes. Eu tenho um declínio maior, até mesmo na demência de Parkinson, do que na demência com corpus-Levy, e isso torna diferente. E aqui que chama a atenção, não é comum na demência de Parkinson eu cursar com declínio de linguagem. E eu tenho isso mais frequente, sim, na doença de Alzheimer, na demência corpus-Levy. Então, uma alteração mais marcante de linguagem, essa evolução cognitiva, pior de linguagem e pior de memória, é muito mais comum em Levy do que doença de Alzheimer. Então, mostra que talvez você tenha a mesma preferência de declínio diferente entre as duas patologias, Levy e demência doença de Parkinson. E eu sei que a aula não é sobre demência, mas eu acho que vale a pena sim citar os critérios diagnósticos de CCL, de comportamento cognitivo leve, tá certo? Então a gente tem critérios para pesquisa e que são usados também em prática clínica, em que eu vou ter um prejuízo, pelo menos 2 testes cognitivos e uma esfera, mas sem ter um prejuízo em comprometimentos, sem ter um prejuízo em atividades de vidas diárias dos pacientes. Eu também não tenho que ter outras comorbidades que possam levar. Eu tenho testes que foram padronizados pela Movement Disorder Society para você usados para esse diagnóstico, e eu tenho que ter pelo menos um declínio com 2 dos padrões em relação ao de base. E ele foi caracterizado entre domínio único ou múltiplos domínios. E aí, as primeiras mensagens que eu gostaria que ficasse para vocês de resumo, que para ter demência de Parkinson, eu tenho o primeiro diagnóstico de Parkinson firmado, não de outra. Eu tenho que ter pelo menos 2 domínios, preferencialmente funções executivas e visoespaciais, isso aqui é o mais marcante, e previsibilidade de vida diária. Esse é o grande resumo para eu pensar em demência na doença de Parkinson. A terceira parte, mas, bom, e quais seriam os pacientes que estariam em maior risco? Eu já citei alguns
características clínicas, ou qual perfil genético que também teria esse maior risco, que exames poderiam ajudar a predizer isso e como eu posso fazer essa predição. Eu acho que um trabalho interessante que avaliou isso, esse trabalho da Brain, um trabalho já antigo, mais clássico, que ele acompanhou por 5 anos pacientes com doença de Parkinson e foi ver a questão de declínio cognitivo de quadro demencial nesses pacientes. E observou-se nessa coorte que eu tinha, sim, após a regressão logística, fatores que eram associados. Ou seja, pacientes que tinham mutação do gene MAPTP, eles tinham maior risco, um risco 12 vezes maior de evoluir com quadro demencial do que os não portadores. Pacientes mais idosos, pacientes que tinham alteração na fluência semântica, menor do que 20, tinham mais de 6 vezes o risco de evoluir com demência, tá certo? Assim como também dificuldade de copiar pentágonos, tá bom? E um fenômeno não tremulante da doença. Então, vale a pena salientar que você tem evidências que parecem que a disfunção da fluência semântica, que é muito mais ligada a alterações temporais mais posteriores, ela tem uma correlação muito maior com o declínio cognitivo do que a alteração da fluência fonêmica, que tem muito mais ligada a disfunções frontais. Então, parece que essa circuitaria está mais relacionada. A mesma coisa, a mesma operação deve ser vista em relação aos pentágonos. Então, baseado nisso, os autores sugeriram que eu poderia ter 2 modelos. Um modelo ligado muito mais a alterações no gene da Conte, a um déficit apominético, uma disfunção mais frontal, que levaria a um CCL executivo. E esse perfil ele tem uma correlação menor para evoluir com demência. E quanto àquele perfil congênito bacteriana datal, com mais idosos, com padrão mais posterior, tá certo? Ele teria muito mais relação com o quadro demencial. E esse modelo, e nós vamos ver a seguir, ele parece ter mesmo uma maior validade. E vendo até que ponto a neuroimagem poderia predizer o declínio cognitivo, um quadro demencial em pacientes com doença de Parkinson, a gente tem evidências, sim, com trabalhos com PET, com FDG, que mostram quando eu tenho um declínio em regiões mais posteriores, parietais ou occipitotemporais, eu tenho uma maior chance de declínio, assim, quanto basal é pior, eu vou estar com a maior chance de conversão para um quadro demencial. Vendo do ponto de vista de imagem amiloide ou imagem de tau, os pacientes com CCL, com PET amiloide, têm uma maior chance de conversão, assim como a maior carga amiloide em exames de PET é ligado, sim, a um pior desempenho cognitivo, e os marcadores tau, esse 18-AFF, ele também mostra que ele tem um maior acúmulo no pré-cúmulo giro temporal inferior, eles estão ligados a uma pior performance cognitiva. O FDDNP é um marcador que marca tanto amiloide como tau, e ele é ligado sim também com maior conversão para o quadro demencial. Ou seja, então eu tenho evidências que quando eu tenho uma associação de patologia amiloide ou tau, eu tenho maior chance de declínio cognitivo em pacientes com doença de Parkinson. Na ressonância magnética, eu tenho vários trabalhos que mostram padrões de atrofia, que eu tenho uma correlação, ou de espessura cortical, assim como alterações de substância branca mais ligadas à DTI. Não tem trabalhos que mostrem que a carga de microangiopatia por si só seja um fator de risco. Esse é um trabalho interessante, pessoal, que eu trouxe a par, que ele teve a questão de hipossinal em gradient SWI, se poderia diferenciar Levy em doença de demência de Parkinson, sabendo que na demência de corpus Levy eu tenho uma carga amiloide maior, e eles encontraram que sim, parece que é diferente, ou seja, eu teria mais sangramentos corticais na demência com corpus de Levy e não tanto diferente quando eu vejo na demência da doença de Parkinson, isso não tem uma influência de muitos sangramentos corticais. Então, é uma coisa que pode também ajudar a diferenciar demência com corpus de Levy da demência da doença de Parkinson num paciente que já chega com declínio cognitivo e um quadro motor que você fica em dúvida da relação entre os tempos dos dois. Esse é um trabalho interessante, pessoal, e recente, que ele quer ver no quê? Vendo a questão em que eu pareço ter ligado a um declínio cognitivo muito mais alterações outras do que um déficit apominético, até que ponto a degeneração no núcleo basal de Marnit
ele teria uma correlação maior com o declínio cognitivo nos pacientes. Então, ele pegou pacientes controles, pacientes com doença de Parkinson que eram estáveis, pacientes com Parkinson que evoluíram para um quadro demencial e pacientes com demência da doença de Parkinson, e foi ver como é que estava. E observou-se que, principalmente no CH4, tá certo? No núcleo basal de Mind, ele tinha maior atrofia nos pacientes que converteram e nos pacientes com demência da doença de Parkinson. Então, se a proporção de alterações na região CH4, que é a região que manda estímulo mais para as partes posteriores do meu as regiões corticais, as flações colinérgicas, eu tenho maior incidência de atrofia nos pacientes com demência da doença de Parkinson e nos pacientes com Parkinson que converteram do que os que não converteram. O CH1 e CH2 eu não tenho tanta diferença, então parece que a atrofia é menor. E interessante, e vai de encontro àquela informação que eu falei sobre o tipo de fluência, é que os pacientes que têm uma maior taxa de atrofia na região, ou seja, paciente maior, esses pacientes verdes, ele tem um declínio cognitivo global através de envelhecimento mais rápido do que os que não têm a atrofia, e também alteração, principalmente na fluência semântica, eles perdem mais a quantidade de palavras do que os pacientes que não têm uma alteração. Ou seja, parece que mesmo que o déficit colinérgico nessa região mais específica está relacionado a esse declínio, um declínio mais funcional, e isso não é observado na fluência fonêmica. Então, qual a dica? Talvez a fluência semântica ela seja mais interessante para ver o declínio dos pacientes com doença de Parkinson do que a fluência fonêmica, ela seria menos específica, estaria menos relacionada a uma evolução para um quadro demencial. Tá certo? E esse é um modelo publicado em 2017 a partir de 9 coortes de pacientes com doença de Parkinson, vendo se poderia predizer quais fatores estariam relacionados a um declínio cognitivo mais rápido. Então, viu-se que, como fator de risco, a gente teria, sim, mutações da clocerebrodase do gene, e é um fator de risco que já sabe também, fora da MAPTP de evolução. Idade de início, quanto mais eu a idade, eu tenho uma chance maior. Pacientes do sexo masculino entraram nesse modelo, ou seja, sexo masculino tem uma chance maior também de evoluir com quadro demencial. A escolaridade, quanto menor, maior, assim como em exame basal, e maior minha gravidade motora, tá certo? Dos pacientes. E com esse modelo, ele diz que quanto maior o meu quartil, eu tenho a maior chance de evoluir. Ou seja, quanto mais eu tenho esses fatores de risco, maior minha chance de declínio por um período de 10 anos. Tá certo? E isso foi tanto a população que foi feito o modelo, como replicado em outras populações. Então, os pacientes que estão no quartil 4, ele tem uma chance de 21 vezes maiores de evoluir com quadro demencial do que quem está no quartil 1, quem tem menos fator de risco. Ou seja, o paciente que tem aqueles fatores que eu falei previamente, você tem sim um maior risco de evoluir com um quadro demencial mais à frente. E esse é um trabalho também bastante interessante, que era vendo subtipos da doença de Parkinson. Teria um subtipo dela mais agressivo, que seria um fenótipo 3, que chama a atenção a diferença que eles têm normalmente um PDRS maior. Vale salientar que eles têm, sim, uma gravidade maior, com menos forma tremulante. Forma tremulante é uma forma talvez mais benigna. Eu tenho, vale salientar que nesse trabalho a alucinação não entrou como um fator de uma gravidade menor do perfil 3, só isso, né? Mas é muito comum ter mais pacientes mais sintomas desautonômicos, é um fator de gravidade, uma forma mais agressiva da doença de Parkinson, tá certo? Em aspectos cognitivos, eu chamo a atenção que a MoCA foi um pouco diferente, mas chama mais atenção a uma escala de julgamento de linha, ou seja, a questão de percepção visoespacial muito mais marcante, assim como a fluência semântica, tá certo? E os dígitos símbolos que tem muita questão visoespacial, ou seja, distúrbios visoespaciais, eles têm um marcador de pior gravidade. E vendo a questão metabólica, eu também tenho uma carga maior, tá certo? De dano amiloide, com a beta-amiloide mais baixa na população, e em relação à beta-tal também alterada, sugerindo que eu teria talvez sim uma comorbidade patológica de alterações
de doença de Alzheimer acontecendo. Então, esses pacientes que têm esse perfil mais agressivo, eles também pioram mais rapidamente na escala da MoCA em segmento. Então, eu tenho tanto a piora clínica mais rápida, são pacientes em vermelho, como um declínio cognitivo mais intenso e precoce, acontecendo do que em formas mais brandas da doença, ou seja, elas se comportam de forma diferente, tanto em aspectos clínicos globais como em aspectos cognitivos. Então, de mensagem para casa, a gente tem sim perfil que é um pouco mais ligado a declínio cognitivo, que é a idade mais avançada, a forma mais rígida da cinética, vascularidade, alguns fatores genéticos, a questão de alterações visoespaciais e também de fluências e de memória, e um atrofias ou hipometabolismos mais posteriores, eu tenho um risco mais aumentado de evoluir com demência. Esse é um artigo que eu descobri recente, preparando essa aula, então seria bom dar aula que a gente vai dar risada no tema, e é muito interessante e didático, que fala como os circuitos estarem envolvidos com o declínio cognitivo em pacientes com doença de Parkinson. É bem simples, é só isso daqui. Não, mas se eu for indo que nem Jack, aos passos, por partes, então a gente vai lá. Então a gente vale lembrar que a gente tem 4 circuitos de neurotransmissores principais, 2 dopaminérgicos, o circuito frontoestriatal, que está aqui em vermelho, então eu saio e tenho estímulos na região mais basal e também para o meu dorso lateral e o ventro lateral. Eu tenho um circuito mesocortical também dopaminérgico, que passa pela ínsula e ele tem uma característica de modular também esse circuito frontoestriatal. Tem trabalhos que eles servem para, que é importante para eu ter a minha escolha de opções e fazer um shift, uma mudança do meu self. Eu tenho importantíssimo um circuito neuroadrenético, saindo do locus coeruleus e indo em todas as minhas regiões corticais, que tem uma função principalmente em estimulações de regiões parieto-frontais ou frontoparietal sobre o meu nível de atenção e meu nível de alerta. Então, tem esse seu papel relacionado. E eu tenho um grande circuito colinérgico, tá certo? Saindo do núcleo basal de Minert, que vai ter um papel também atencional, mas muito em funções visoespaciais e em funções de memória e de linguística que estão relacionados, estão sendo modulados e acometidos nos pacientes com demência com doença de Parkinson. Se eu for ver, então, eu teria uma circuitaria frontoparietal que é ligado à minha função executiva, ao meu mudança de ação, a um grande controle atencional do meu cérebro. Eu tenho regiões mais parietais e posteriores que elas estão relacionadas, tá certo? Muito à questão de percepção de imagem, regiões como essa em azul, elas têm ligadas quando maior atrofia, tá certo? A questões alucinatórias independente do meu declínio visoespacial, tá certo? E essa área em vermelha é de uma área minha de mudar minha atenção top-down, região frontoparietal, que modularia tudo isso, tem um efeito noradrenérgico que sofre influência e pode mudar o meu CEF atencional. Esse é um trabalho interessante, pessoal, que a gente tem a noção, que os distúrbios visoespaciais, eles são marcantes e chamam a atenção por uma área, por as áreas mais posteriores que são acometidas e ligadas a eles, tanto acometendo o sistema do RE, do óndio, óxido parietal, como do occipito ventral, temporal ou circuito ventral. Mas esse é um trabalho publicado agora na Neurology, que ele pegou pacientes, tá certo? Com doença de Parkinson e foi ver não só a percepção, mas vendo também alterações retinianas e de processamentos de imagem. E ele viu que, na realidade, os pacientes que evoluíam com um quadro demencial, eles também tinham alterações retinianas com déficit dopaminérgicos. Então, até que ponto não é, todavia, desde a retina que está alterada por uma predisposição degenerativa? Isso é uma coisa que estudos posteriores são interessantes de confirmar essa hipótese. Então, talvez eu tenha uma predisposição em alguns pacientes para alterações desde a minha via visual retiniana até regiões mais posteriores, por isso esse declínio. Então, voltando e indo por partes, eu tenho sim um circuito que é mais classicamente
fonte esteatal, que tem ligado a muitas minhas funções executivas, que sai, tá certo, pelo globo pálido, pelo caudado, tem alterações sim de dopaminérgicos com alterações de funções executivas, assim como também o circuito insular, partindo pela isso, em que aí eu teria alterações, sim, de percepção de tomada de decisões erradas, de menor dificuldade de controle da resposta de memória operacional. Vale salientar que, às vezes, o uso de substâncias dopaminérgicas pode alterar até de forma negativa em algumas partes desses circuitos. Eu teria um circuito noradrenérgico, que ele passa em regiões neocorticais, ele influencia muito naquela parte dorso lateral, pegando o frontal, circuito frontoparietal. E ela leva, sim, a me ligar a funções executivas, mas minha orientação, minha vigilância, ele pode estar influenciado aqui, sim, com aspectos meus atencionais. E eu tenho um grande circuito colinético que manda estímulo para pré-cúneos, regiões parietais, que ele é responsável essa questão de estímulo colinético mais posteriores com o meu nível de alerta e meu nível de operação espacial, ele está ligado a essa desincronização que a acetilcolina leva, talvez até mesmo com as questões de alucinações que os pacientes apresentam. Então, vendo no contexto, eu tenho sim uma grande interação de neurotransmissores no circuito dopaminérgicos que tem ligados a atenções, um circuito noradrenérgico em que eu tenho relacionado uma mudança da minha orientação e um grande controle de atividades, e eu tenho um grande circuito colinérgico que é ligado a questões visoespaciais, a questões de sincronização e de memória. Então, todos esses três circuitos, eles estão acometidos em pacientes com demência na doença de Parkinson e tem a sua particularidade em cada um. Então, de mensagem para casa, eu tenho um circuito para prescrição tanto dopaminérgicos, que já foi tentado como alvo terapêutico para cognição e parece ter pouco efeito. Eu tenho um circuito colinérgico, que esse é o que a gente tem hoje atual, e o noradrenérgico pode ser que a gente tenha alguma droga vindo à frente. E opções terapêuticas, tá certo? Primeiro, pensando nessa circuitaria dopaminérgica em pacientes com CCL, eu tenho estudos que já foram tentados com razagilina para pacientes com CCL, e vale salientar que mostrou-se que eu tenho uma melhora dos sintomas motores, mas sem nenhuma melhora cognitiva. O mesmo fato foi tentado com CCL com estímulo noradrenérgico, usando, tá certo, pessoal, medicações, a atomoxetina, que é um inibidor específico na adrenalina, que é liberado para TDAH, e não foi efetivo em melhorar a atenção dos pacientes com Parkinson e até teve alguma piora de sintomas. E eu tenho uma estimulação colinérgica, tá certo? Através da rivaroxaban, que tem trabalhos com pacientes com CCL na doença de Parkinson, que mostrou que eu posso ter sim uma melhora cognitiva global de ansiedade em período curto, mas são estudos menores. Em aspectos da demência, da doença de Parkinson, acho que o estudo que mudou um parâmetro foi esse 2004, publicado no New England, que avaliou o uso de rivaroxaban em pacientes com demência da doença de Parkinson. Na época, eu lembro quando foi publicado esse estudo, eu estava na residência ainda, e mostrou-se que o uso, sim, da rivaroxaban, ele levou a um ganho na ADAS-Cog durante 24 semanas de segmento de quase 3 pontos em relação ao placebo. Esse ganho, pessoal, é maior do que o ganho observado na doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer, o ganho médio dos inibidores é de 2 pontos em 6 meses na escala de ADAS-Cog. E aqui eu tive um ganho de 3 pontos em relação ao placebo. E eu tenho muito mais pacientes na escala de impressão clínica global que perceberam que melhoraram tomando rivaroxaban do que em relação ao grupo placebo. É tão interessante a questão do papel dos inibidores na demência da doença de Parkinson, que até a Cochrane, que normalmente sempre coloca orientações dúbias, ela colocou que tem evidências, sim, correntes que eu devo indicar a gente considerar os pacientes com demência na doença de Parkinson, com melhora tanto cognitiva global, como também comportamental e atividades de vida diária. Então, é uma opção que deve ser encorajada. Essa revisão interessante, recente, que mostra
Será que todas as drogas que a gente usa de antidepressivo, os inibidores, e também a memantina, elas teriam um papel? Então, essa foi uma... Eu acho que tem uma musiquinha aí, Felipe, rodando. Está silenciado. Teria um papel? Então, essa foi a revisão. O que é interessante? Tendo só os pacientes com demência da doença de Parkinson, então eu tenho a evidência da donepezila também ter uma melhora cognitiva global, tanto quanto a rivaroxabanina. Eu não tenho evidência com galantamina ao ponto que eu possa usar. Já com a memantina, pessoal, a minha evidência, ela cai aqui. Não tem uma evidência marcante que a memantina, esse aqui é o dos remédios em si, vai ter uma melhora cognitiva global em pacientes com demência na doença de Parkinson, na soma dos estudos. Em relação à impressão clínica global, eu tenho uma melhora talvez mais evidente com a rivaroxabanina do que com a donepezila. E com a memantina, de novo, eu não tenho essa percepção de melhora clínica global. Em relação a questões comportamentais, a melhora no NPI, eu tenho evidência sim de melhora tanto com donepezila como com rivaroxabanina nos pacientes. E eu também não tenho uma evidência tão grande como a memantina, ou seja, eu posso usar qualquer um dos anticolinesteráticos, mas a memantina teria um papel menor para esses pacientes. E é interessante um aspecto também da rivaroxabanina, as evidências que mostram que ela também melhora, inclusive, a estabilidade de marcha por uma questão colinérgica de estímulo naquele circuito frontoparietal de atenção na parte de marcha. Então, eu tenho uma melhora com o menor número de quedas dos pacientes. Outras opções terapêuticas, já finalizando, esse é um estudo publicado em 2017, que ele foi usado DBS para pacientes que tinham indicação de usar DBS por flutuações motoras no globo pálido interno, ou seja, tinha indicação motora para usar por flutuação. Eles tinham um quadro demencial leve com entre 21 e 26. E eles colocaram eletrodos juntos para estimular o núcleo basal de Maynard. Foram somente 6 pacientes estudados, tá certo? Ou seja, é mais um estudo descritivo, em que não foi observado uma melhora cognitiva entre estar ligado ao DBS ou estar ligado à função, mas ao estar ligado, você teve uma melhora no NPI, ou seja, melhora comportamental, o que também é descrito com os anticolinesteráticos, e teve um paciente que era interessante, que ele tinha alucinações, quando você ligava o DBS, elas desapareciam, ou seja, a modulação colinérgica ela tem um papel em controlar, sim, em alguns pacientes quadros alucinatórios. E outras opções terapêuticas não farmacológicas. Eu acho que a reabilitação cognitiva faz parte, a despeito dessa revisão recente, está querendo dizer o que a gente sempre escuta, que não tem evidências pela quantidade de estudos, que são poucos, mas é uma coisa que eu encorajo. Então, de mensagens finais para casa, o que é que eu colocaria, pessoal? Eu acho que os inibidores eles devem ser utilizados nessa parte para todos os pacientes, tá certo? Que não tem uma contraindicação formal. A gente tem evidência baixa para o uso de memantina, a despeito de ser muito usada. Um trabalho recente publicado nos Estados Unidos mostra que metade dos pacientes com demência na doença de Parkinson usavam memantina, tá certo? Eu tenho novas terapêuticas que estão em uso. Vale lembrar que talvez uma terapêutica que iniba, tá certo? Alterações da alfa-sucleína talvez não tenha impacto tão grande, porque, como a gente viu, a gente tem muito mais déficit colinérgico e patologias de Alzheimer associada nesses pacientes. E eu acho que sim, eu sou contra a cocaína, eu acho que a reabilitação cognitiva deve ser feita nesses pacientes a despeito da evidência científica ser baixa. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que tenha contribuído com vocês. Aqui é um grupo, uma foto nossa das discussões da cognitiva com os residentes, né? Flavinha, a doutora Rose e vários colegas. E eu estou aqui disposto a conversar um pouquinho mais com vocês e esclarecer alguma dúvida que tenha ficado.